aqui hoje, nessa noite, no estúdio Benson, junto com a irmã Benê, a irmã Rose, a irmã Luísa. Eu sou a Luana Marques de Araújo, estou aqui com o pastor Alexandre Araújo. E nós vamos estar nessa noite introduzindo e falando sobre a origem da Páscoa. Aonde se originou a Páscoa, em qual povo se originou. O pastor vai estar esclarecendo para nós como se deu toda a origem e o motivo de que a Páscoa hoje a gente tem celebrado desde o início lá, quando começou no Velho Testamento, e como ele evoluiu no Novo Testamento. Muito bem. Maravilha. Boa pergunta, né, da missionária Luana. Uma boa noite a todos. Nesta época onde nós celebramos a Páscoa, né, onde o povo celebra com objetos, com festividades, com chocolate, como se diz, né, traduzindo, não é bem isso que a Bíblia relata sobre a Páscoa, né? A Páscoa foi decretada lá no Antigo Testamento, no Êxodo, no livro do Êxodo, decretado por Deus para Moisés e Arão a fazer a Páscoa, né? Introduzir a Páscoa. E a Páscoa nada mais é que uma saída da terra do Egito, onde Deus dá a vitória a eles, mas antes de dar a vitória, antes de se iniciar a Páscoa, ali no capítulo 11 do Êxodo, tem a última praga, que é a praga dos primogênitos, a qual Deus trava o coração do faraó e manda que o povo se preparasse, né? E a preparação era essa, que cada casa, cada umbral tivesse o sangue do cordeiro, o sangue de um cabrito, a qual ia ser sacrificado, e o anjo da morte passaria por cima. Páscoa, que é traduzindo, dizendo, passando por cima, né? Nós podemos ver que a misericórdia de Deus já estava ligada ao povo, na saída já do Egito, já com vários milagres, e agora, para acabar com a história toda, Deus trava então o coração de Faraó, e a Páscoa é iniciada ali. Nesse exato momento, então, para Moisés e Arão, eles separam um novilho, um cabrito, excelente, de uma melhor qualidade, e ali sacrificam. E cada família pega aquele sangue e marca nos umbrais da porta, e o anjo da morte, então, ele vem, e nós conhecemos a história. Onde ele passa, ele leva os primogênitos, começando por Faraó, começando até mesmo pelos animais. A Bíblia diz que até os primogênitos dos animais foram extintos pelo anjo da morte, né? Lembrando que a Páscoa, depois que o povo teve a vitória, eles saíram, Moisés com o seu povo na terra, no deserto, Deus ainda estabelece por perpétuo, né? Por isso que até hoje nós temos a Páscoa, não a judaica, a qual eles faziam, mas sim agora a Páscoa cristã, dando entrada a Jesus Cristo. Nessa época, lá também em Jerusalém, nessa mesma época, em abril, março, abril, também era dada a Páscoa por aquele tempo, né? Então, nesse exato momento, eles estão ainda comemorando a Páscoa. Evento esse que Jesus também segura lá, né? Ok, pastor. Então, com essa sua primeira fala, nós entendemos que essa primeira Páscoa, ela teve uma marca, ela fez uma marca histórica, no caso. Seria a última praga ali dos primogênitos? Seria um marco histórico? É assim que a gente consegue entender? Isso, na verdade seria o início da Páscoa, né? Porque depois que teve esse evento aí, onde o anjo da morte passaria e levaria os primogênitos, Deus deu por perpétuo a Páscoa ao povo hebreu, né, que saiu ali da terra do Egito, e até os dias de hoje nós estamos aí cultuando, né, esse evento maravilhoso que é a Páscoa, agora sim não a judaica, mas cristã, né? Lembrando que quem comemorava e participava da Páscoa judaica não eram os gentios, né? Por isso aquelas pessoas que não faziam parte da linhagem não compareciam. Então nós podemos ver que a misericórdia do Senhor Jesus nos alcançou mais uma vez, né? Só lembrando e retornando um pouco para trás, depois que anos se passaram ainda, eles têm por tradição, fazendo com a Páscoa, os pães asmos, né? Fazendo toda aquela festividade, e também as ervas amargas, né? Simbolizando o sofrimento da terra do Egito, passando todas aquelas amarguras, saindo de lá. Então eles fazem por tradição até os dias atuais que estão aí, né?
Agora nós que somos aí o povo, né, o gentil, que a Bíblia relata, que não somos judeus, né, somos pela misericórdia de Deus alcançados. Quando Jesus está para ser entregue, a Pilatos ali, a Bíblia diz que nesses exatos momentos, assim, nesses meses, Jesus começou a crescer com a fama dele. E a Bíblia diz que os milagres começavam a acontecer muito rapidamente, então o povo o seguia. E um dos eventos ali onde explodiu de fato o ministério de Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, né? Ali, a partir daquele momento, era uma época como se fosse a Páscoa mesmo, aí explodiu. Lembrando que, né, o Caifás, ainda lembrando que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, né? Pilatos também estava no governo, então eles já tinham muito problema para resolver naquela época. Jesus era um alvo difícil de lidar, porque estava acontecendo bem na festa judaica da Páscoa, né? Então, mais um problema com um grande evento, uma grande aglomeração. A solução era o quê? Acabar com a vida de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega em Jerusalém, ele entra, né, com um jumentinho, com o seu povo, e aquele mesmo povo que celebrava, né, a vitória, celebrava Jesus ali, dizendo Hosana nas alturas, é o mesmo povo que em seguida vai entregar ele, crucificando perante Pilatos e todo aquele povo que ali está. Evento esse que não é um mero acaso, né? Ele também foi um cordeiro, santo sem pecado algum, que foi sacrificado. Lá no Antigo Testamento, o sangue no umbral da porta significava a vida. E Jesus, hoje, ele significa também para nós salvação, vida eterna, que esta é a Páscoa real. O sangue dele foi derramado na cruz, foi entregue, e agora nós que somos conciliadores, somos aceitos por ele, né? Porque a Bíblia diz que ele nos aceitou primeiro. E quando nós descemos as águas e aceitamos a ele como o único e suficiente Salvador, então o anjo da morte ele não tem mais poder sobre a tua vida e nem sobre a vida de você que está acompanhando esse vídeo. Esta é a Páscoa a qual nós esperamos, ressurgimento de Cristo para salvar aquele pecador que se havia perdido, e aqui nós estamos, né, para comemorar a Páscoa. O mundo aí fora ele declara, né, que a Páscoa não é nem mencionado muito a vinda de Jesus. Nós lembramos também que nesses 3 dias, né, na quinta-feira que antecede a sua entrega, ele faz a cerimônia do lava-pés, faz a ceia com os seus discípulos. Nós conhecemos bem a história. Judas vai, faz o que tem que fazer, entrega a Jesus e começa toda aquela pressão sobre a vida do nosso mestre. Passando para outra margem, Jesus então dá a sua vida por nós no domingo, ele ressurge e a vitória é dada. Nós louvamos até um hino, né? Tragada foi a morte pelo sangue de Jesus, e aonde havia morte agora se há vida. Então, a Páscoa nada mais é que a vida em Jesus para aqueles que o aceitam de fato. E a Páscoa cristã é essa, o renascimento de uma alma perdida perante Jesus Cristo e todos os seus irmãos. Então nós fazemos o convite, você que não é ainda cristão, que não aceitou Jesus, que vê esse símbolo da Páscoa, como, né, como se diz aí, com o chocolate, com o coelhinho. Nós gostamos, né? Fazemos até alguma coisa assim também para as crianças, mas o sentido verdadeiro é Jesus Cristo como Cordeiro Pascal, que nos deu a sua vida por amor de nós. Então, você que está assistindo, a resposta eu acredito que já esteja entregue. Ainda há chance de nós reconciliarmos com o Senhor. O anjo da morte, quando você aceita Jesus, ele não tem mais poder sobre a sua vida. E até os teus primogênitos, a tua herança, os teus filhos, serão alcançados pelo sangue de Jesus. Lembrando que domingo, né, é um dia também especial, mas eu quero te fazer um lembrete, um convite. Nesta época onde as pessoas não comem carne, né, se abstêm de muitas coisas, eu quero fazer um convite para você, que não somente nesses 3 dias você se consagre, jejum, lembre de Jesus, mas sim em todos os outros meses, lembrando de comparecer à sua igreja, de cear com os seus irmãos, comparecer com a caridade, né, doando até uma cesta básica, abençoando aquelas pessoas que até mesmo te perseguem, orando em todo momento. Esta é a verdadeira Páscoa. Deus abençoe, amém? Okay. Amém? Posso fazer uma coisa?
Ok, pastor, muito boa sua explicação. Só para enfatizar sobre os marcos da primeira e da segunda Páscoa, que a gente está falando ali em Velho Testamento, né, e Novo Testamento, eu queria só que o pastor citasse o marco da primeira Páscoa e da segunda, para que a gente esteja ali uma limitação de onde se originou, né, a primeira e a segunda Páscoa. Sim, muito bem. Então, para finalizar, a primeira Páscoa, a Páscoa judaica, né, que é do Antigo Testamento, decretado por Deus para Moisés e o seu povo, Arão, era com sacrifício de animais, né? Então, os animais teriam que ser puros, limpos, e ali era sacrificado, e pagariam, o animal, no caso, pagaria o preço pela vida daquelas pessoas, né? O sangue no umbral das portas marcaria santidade, marcaria, né, a presença de Deus sobre aquele arraial. Então o anjo passou e não consumiu com as famílias que ali estavam. Hoje, os animais já não são mais usados, né, com o sacrifício, mas sim Jesus Cristo descendo, né, do céu, veio até a terra, foi crucificado, morto, né, pelos seus próprios que estavam ali, como eu já falei, os mesmos que estavam entrando com ele pelas portas de Jerusalém, ele no jumentinho, dizendo Hosana, Hosana nas alturas, foram os próprios que crucificaram ele. E ali foi o decreto, né? A morte de Jesus agora é o que nos salva, não com o sangue animal, mas com o sangue de um homem que desceu do céu, que lavou as nossas vestes com o seu sangue, para que nós tenhamos agora livre acesso diante dele. Esta é a Páscoa verdadeira, a qual o cristão segue. Amém? E para os cristãos, as pessoas que ainda não são cristãos e que querem conhecer um pouco de Jesus, o senhor tem um convite para fazer, para aceitar Jesus, para que ela se achegue a alguma igreja? O que o senhor tem para falar nesse sentido? Esta data é uma data bem, assim, onde nós se achegamos um pouco mais com a nossa fé, com a nossa crença em algo, né? Muitas pessoas também não têm a mesma crença que nós, né? Mas nós estamos orando para que o Senhor abra os seus olhos, né? A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Às vezes, muitas vezes, pode estar perguntando, né? Mas você está me chamando de incrédulo, então, mas se eu creio em Deus. Não é só simplesmente você crer, você precisa comer da palavra e se alimentar dia após dia, para que você também possa entender o que o Senhor tem de melhor para você. E o melhor é que Jesus entregou a sua vida, isso todos nós já sabemos. Mas não basta somente nós aceitarmos a Ele de coração, mas sim vivenciando a cada dia, a cada momento, na prática, né? Como já falei, do amor, da caridade, da santidade, no jejum, na oração, e buscando se abster do pecado, né? Ele pagou o preço, né? O Cordeiro Santo foi entregue por mim e por você. Então, que você tenha o hábito de comparecer à tua igreja, de dizimar, ofertar, colaborar, né? Independente de qual igreja você está. Colabore com o reino dos céus e Deus abençoe você e toda a sua família. Amém? Amém. Então, nós encerramos mostrando para os irmãos, né, que estão assistindo a esse debate, né, a essa explicação, que tenham mais intimidade com a palavra de Deus, intimidade com as coisas de Deus, porque o sentido todo, né, de ter um contato com os irmãos, de estar numa igreja, é ter intimidade com Deus, estar louvando a Deus. Amém? Amém. Meu irmão, o pastor pode fazer uma oração para a gente encerrar? Eu vou estar agradecendo. Amém. Vamos fazer uma oração. Quero convidar você que está aí compartilhando esse vídeo, está, né, prestigiando esse momento juntamente conosco. Certamente que o mesmo Deus que está aqui no estúdio Bênção está aí na tua casa. Nós queremos também agradecer a Deus por este momento, aonde, né, Deus nos convida através do dono da rádio, aqui da web, né, Rádio Bênção, o Beni, sua esposa, por estar aqui nos abrindo esse espaço para estar cultuando a Deus juntamente com os irmãos aí, as pessoas que estão vendo este vídeo, né? Vamos orar? Feche os teus olhos aonde você está. Pai, nós entramos mais uma vez na tua presença, agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos dado força, tem nos dado, Senhor meu Deus, discernimento, tem nos dado coragem de prosseguir adiante. Que nesta data tão especial, o Senhor venha a ser lembrado não somente aqueles que estão aqui cultuando em casa, mas aquelas pessoas que estão longe da tua presença, que um dia, quem sabe, foram um pastor, foram um missionário,
foram alguém que estavam lançando a tua palavra. Por algum motivo ou outro, eles deixaram de seguir a tua santa palavra. Mas que o teu sangue, Pai, como a Bíblia diz em João, 1 João capítulo 4, verso 19, que o Senhor é quem nos amou primeiro. Eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor ainda tem um projeto de salvação para cada um que está longe da sua presença. Alcance este meu irmão, esta minha irmã que está olhando, está cultuando a nós com este vídeo, que está aí assistindo. Alcance os familiares e que esta Páscoa venha a ser repleta de saúde, de bonança, de paz, de tranquilidade. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Redentor que vive. Amém? Amém. Deus abençoe a todos e até lá no próximo vídeo. Muito obrigada, pastor. Obrigada Obrigado. pela explicação. Obrigada, irmão Benê, irmã Rose, Luísa. E até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém.